Aleluia, glória a Deus, glórias a Ti, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, graça e paz, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, irmã Isabel, reverendo irmão Daci, irmão Hilder, paz do Senhor, pastor Aparecido, graça e paz, que Deus abençoe os irmãos aí mais um dia, né? A misericórdia do Senhor tem nos alcançado e nos dado aí dias maravilhosos, né? Dias de vitória, dias de bênção. Hoje aí podemos estar contemplando um dia, digamos assim, de verão, bem aprazível, né? Bem gostoso. Paz, irmã Isamara, que Deus abençoe. Irmã Andréia, Viviane, Leandro, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Irmãos, se porventura algum nome que apareceu aí que eu não disse é porque não aparece para mim, tá? Mas seja bem-vindo desde agora, Karina. Que Deus abençoe os irmãos grandemente. Estamos mais um dia, né, reunidos pela misericórdia do Senhor, embora afastados uns dos outros, mas reunidos por intermédio da internet. Isso tem sido bênção para as nossas vidas. E hoje vamos estar dando continuidade, né, no que nós começamos na semana passada, sobre a reconstrução do nosso templo, da nossa reconstrução espiritual, renovação em tempos de crise, né? E nós queremos louvar ao Senhor por esse dia. Mas antes de mais nada, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por esse privilégio que Ele está nos concedendo nessa hora, neste momento, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, para que seja um momento de aprendizado mútuo, para que todos nós possamos aprender juntos uns com os outros. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Teu Filho, graças te damos, ó Deus, por esse privilégio que o Senhor nos concede, Senhor, neste momento, nessa hora, nesse dia tão maravilhoso. Queremos render-te graça, porque sabemos que o Senhor é poderoso, porque o Senhor é amável e que o Senhor derramou a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Abençoe, Senhor, esses que já estão adentrando, abençoe, Senhor, aqueles que vão adentrar com o decorrer dessa live, aqueles que vão estar assistindo posteriormente, Senhor. Que o Senhor possa falar, que o Senhor possa tocar profundamente o coração de cada um dos Teus servos. Que o Senhor esteja à frente, que não sejam as minhas palavras, mas seja o Teu Espírito Santo direcionando, orientando, falando a vida dos Teus servos, Pai. Que esse momento seja um momento de ensino, seja um momento de aprendizado, para que nós possamos nos unir a Ti a cada dia mais, para a honra e glória do Teu nome, crescimento do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe os amados irmãos que adentraram depois. Seja bem-vindo. Hoje vamos estar dando continuidade, né, na palavra que foi começada a semana passada. A reconstrução, né, o tema que foi dado foi reconstrução em tempos de crise. Nós sabemos que estamos em crise, né, todas as vezes que nós adentramos o nosso olhar intromissivo dentro de nós mesmos, nós vivemos aí certos períodos de crise e precisamos nos desvencilhar de todo tipo de situação todos os dias, né? Mas, mediante o que a palavra de Deus nos ensina, nos instrui, vamos estar aprendendo um pouquinho mais juntos e crescendo, né? Para que o reino de Deus venha crescer a cada dia mais e que tudo aquilo que for mencionado, falado, seja para ensino, seja para crescimento do reino e que seja de bom uso para a vida de cada um de nós. Amém? Semana passada nós estávamos falando sobre o livro de Neemias, né? Sobre a reconstrução dos muros, e vou fazer um breve relatório só para a gente lembrar, uma breve revisãozinha. A gente falou sobre a reconstrução dos muros, da parte física. Eu relacionei mais com a nossa parte física do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e relacionei com os muros, né, os muros de Jerusalém, que foram reconstruídos aí em 52 dias. E embora a reconstrução do templo aconteceu primeiro do que a reconstrução dos muros, mas eu relacionei falar sobre Neemias primeiro, para que depois chegássemos num comum acordo, né, para que possamos entender melhor, né, o trabalhar da palavra de Deus na nossa vida e o que é a maneira que Deus colocou no meu coração para que estivesse assim abrangendo para um melhor entendimento de todos nós. Então nós falamos, né, sobre vários relatos dentro do próprio livro de Neemias, do capítulo 1, e eu parei no capítulo 7. Propositalmente eu não falei capítulo 8, porque o capítulo 8 ele abria, né, assim, um espaço sobre Esdras,
E Esdras, eu não tinha falado sobre Esdras, né? Preferi falar agora no ensino de hoje, né? Na breve reflexão que vamos ter aí no ensino de hoje sobre Esdras. Mas de qualquer maneira, abra sua Bíblia aí no livro de Neemias, capítulo 8. E vai falar aí, vai dar uma introdução bem breve aí do próprio Esdras, o sacerdote Esdras. Então, vamos lá. Eu tenho algumas referências aqui, bastante referências, e vai ser mais esse intuito dessa reflexão vai ser mais no âmbito informativo, para que nós possamos entender o contexto de toda essa história, de tudo que aconteceu e aonde é que nós encaixamos em tudo isso, né? A palavra de Deus sempre traz um ensinamento maravilhoso, independente da maneira, independente do livro que é abrangido, da pregação, do ensino, não importa. Sempre Deus tem algo extraordinário para as nossas vidas. Então vamos à leitura. Neemias, capítulo 8, verso 1, diz assim: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Lembrando que Jerusalém tinha várias portas, vários portões. E a porta das águas significa a porta da palavra, tá? Você vê alguma leitura relacionada, principalmente no Antigo Testamento, quando relacionar a porta das águas, você já sabe que é a porta do ensino, a porta da palavra de Deus. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Então aqui ele está, Neemias está dando aí uma introdução já após a construção dos muros, após a chegada de Neemias, né, na terceira deportação do período babilônico, após o exílio da Babilônia. Ele retorna na sua terceira viagem. Ele já reconstruiu os muros, ele já analisou tudo, usado por Deus. Semana passada eu não mencionei sobre o Espírito Santo, por motivo de que o pastor estava ensinando sobre o Espírito Santo, mas obviamente foi o Espírito Santo que guiou Neemias em toda a sua caminhada, em todo o seu trajeto, e assim não é diferente nas nossas vidas. Tudo que nós fazemos, nós precisamos nos render ao Espírito Santo para que ele venha fazer o ID do Senhor na nossa vida. Pelas nossas forças nós não conseguimos nada, mas através do poder do Espírito Santo, que o mesmo Espírito Santo que nós estamos aprendendo juntamente com o pastor Aparecido aí no ensino, que é a pessoa do Espírito Santo que nos motiva, que nos guia, que nos transmite aquilo que nós deveremos fazer de acordo com a vontade e o querer do Senhor para as nossas vidas. E vamos lá, para que nós possamos compreender um pouquinho mais sobre esse livro, eu peço a você que vá lá um livro para trás, abre lá no primeiro capítulo do livro de Esdras. O livro de Esdras, ele vai falar aqui nos primeiros capítulos sobre a história da primeira deportação, Zorobabel e a reconstrução do templo. Então Esdras vai entrar um pouquinho no final do livro, do próprio livro dele, no próprio livro de Esdras, mas já vamos chegar lá. Então primeiro eu preciso trazer algumas informações para que seja de melhor entendimento para todos nós, para que possamos compreender. E eu peço encarecidamente que, se você não lê o livro de Esdras, juntamente com o livro de Neemias, como foi falado na semana passada, o livro de Esdras e o livro de Neemias, segundo a Bíblia hebraica original, é um livro só que eles dividiram. Então, o livro de Esdras, Neemias, eles dividiram em dois, agora são dois livros, né? Na verdade era um. E é uma continuação de 1 Crônicas e 2 Crônicas. Então, que fala sobre a história dos reis, dos reinados, enfim, né? Se você puder, encarecidamente, depois fazer uma leitura aí no livro de Esdras, seria de vital importância. Depois que eu dar essas explicações, vai ficar mais fácil para que você possa estar entendendo aí o contexto do livro como um todo. Isso é maravilhoso, porque realmente é uma viagem excepcional dentro da Bíblia, tá bom? Então, faça assim, se você puder, esteja lendo aí, dá em torno de 1 hora, é bem breve os capítulos, dá em torno de 1 hora, 1 hora, 50 minutos, se você ler rápido, dá 50 minutos, tá bom? Vamos lá. Então, nós estamos aqui diante, né, do livro de Esdras, no princípio. No primeiro verso diz assim, ó, vamos ler aqui o primeiro verso rapidinho, para que nós possamos adentrar no livro. Do primeiro verso ao capítulo 1, do 1 ao 4, diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz o Senhor, rei da Pérsia:
O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus como ele, e suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então aqui está o rei Ciro, né? O livro de Esdras começa assim, avisando, falando, né, que o rei Ciro está dando autorização para que assim pudesse ser a construção do templo. Vamos entender aqui quando ele fala no sentido de que se cumprisse a palavra do Senhor por boca do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele é um profeta do exílio babilônico. Então ele viveu nesse período do exílio babilônico. E ele dá uma profecia em relação a Ciro, né, que vamos ler. Abra sua Bíblia aí. No livro de... Vou fazer algumas referências em relação à profecia. Livro de 2 Reis, vamos começar a 2 Reis. 2 Reis, capítulo 24, verso 10. É de vital importância que nós façamos a leitura. 2 Reis, rapidinho, 24, verso 10. Diz assim, ó. Diz assim, vamos lá. 24, verso 10 diz assim: Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando os seus servos a estavam cercando. Então aqui é uma profecia de 2 Reis, relacionada com o domínio de Nabucodonosor, ou seja, a Babilônia. A mesma Babilônia que anos depois se levantou, segundo a Torre de Babel. Então, Torre de Babel e Babilônia é relacionado com os mesmos povos. Quando você ouvir falar sobre caldeus, mais à frente aqui também é relacionado sobre a Babilônia. Não sobre o domínio de Nabucodonosor, mas aqui é o sentido de que eles vieram, né, numa profecia bíblica, vieram para destruir Jerusalém. Mais uma referência. No mesmo livro de Jeremias, capítulo 25, verso 8, diz assim, ó: E no 5º mês do 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nabuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a cidade do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou, e todo o exército dos caldeus babilônicos, que estavam com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. Então aqui é a assolação, eles derrubaram o muro, eles destruíram, o exército babilônico destruiu Jerusalém. Que se você se lembra, na semana passada eu falei que os muros foram reconstruídos 142 anos depois da destruição de Babilônia. Então aqui está a destruição e lá no final do livro de Neemias, 142 anos, a reconstrução dos muros. Então nesse período de 142 anos é o que nós vamos estar tentando, eu vou estar tentando transmitir para vocês todos os acontecimentos. Obviamente não vou levar 142 anos, né? Mas vou fazer um resumo bem breve aqui para que nós possamos entender o contexto como um todo. E vai ser benção. Vamos lá. Então, está aqui essa profecia em relação à destruição, né? Um relato em relação à destruição, que o próprio Deus permitiu isso, né? Por conta da desobediência do seu povo. E temos aqui agora em Isaías 44, vamos lá. Isaías profetizou, Isaías 44, verso 28. 44, 28. Diz assim: Quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, ser edificada ao templo, funda-te. É aqui aonde nós vimos aqui no próprio Esdras, o próprio rei dizendo, né, que ele estaria seguindo a ordem de Deus. Então essa aqui, ó, Isaías 44 é o cumprimento, e também aqui em Jeremias. Vamos ver Jeremias agora. Jeremias capítulo 25, verso 11. Vamos lá. Jeremias, um pouquinho mais para trás aqui, 25. Tenha paciência, irmão. Pensa que você vai aprender. Esteja comigo. Jeremias 25 primeiro. 25. Verso 11. Diz assim, ó. Acompanha a leitura. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e as nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. 70 anos do período
de cativeiro. E acontecerá, porém, que dando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, ferirei deles um deserto perpétuo. Se você acompanhar a Babilônia no período de hoje, se encontra na região de Iraque, e ela é completamente um deserto. Então é um cumprimento bíblico aqui que aconteceu. Verso 29, capítulo 29. Está aqui o próprio Jeremias agora. Esse versículo 11 é muito famoso. Jeremias 29, verso 11. Mas vamos ler o 10 para que nós possamos entender. Diz assim, ó. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos da Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a vós trazer a este lugar. Depois de 70 anos, devolveria aí a reconstrução do templo. No verso 11 diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Esse versículo é muito famoso, ouve-se muito pregadores falando. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-ei e enchereis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, o profeta Jeremias está dizendo aqui, o povo babilônico estava diante, né, dos 70 anos seguintes, que seriam a destruição do templo, que já estava acontecendo, e ele estava profetizando para o povo. Então, esse versículo aqui, usado ele na versão que nos expressa, que com o acompanhamento do versículo 10, ele está dizendo, se entregue no período babilônico, vocês precisam passar por conta da desobediência, vai passar, mas Deus está dizendo, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Porque quem ia passar o período babilônico, levar cativo para a Babilônia, estava pensando, nós vamos morrer, nós vamos sofrer. Então, mas era por conta da desobediência. Está dizendo assim, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim, ou seja, teria que passar por aquele período, um fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos enviarei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Deixa esse versículo de lado aqui, que nós vamos entender ele lá no final, quando eu terminar essa explicação aqui. Bora lá. Vamos lá. E agora nós vamos... Então, depois desse período de 70 anos, né, que se passou 70 anos, após 70 anos, vem aqui o livro de Esdras. Então, Babilônia estava já sendo deportada, né, deportando os seus conservos, aqueles que estavam presos. E agora começa o livro de Esdras, que é a reconstrução do templo, que se passou 40 anos. Então, vamos lá. Então, no capítulo 1 está aí o rei Ciro. Lembrando que esse período teve alguns diferentes reis aqui, vou até falar para você, para que você esteja ciente. Nesse período teve 3 reis diferentes. Teve Ciro, que foi o rei que está aqui mencionado em Esdras, no primeiro capítulo. Depois teve o rei Dário, que vamos mencionar, ele vai ser mencionado nos capítulos próximos. Xerxes e Assuero é a mesma pessoa. Assuero, caso os irmãos aí, conhecedor da palavra de Deus, sabe que Assuero é o marido de Ester. Ester entra aqui também na história nesse período pós-babilônico. Ester vai se encaixar, já vou adiantar para você. Ester encaixa entre o capítulo 6 e 7 de Esdras, que é um intervalo de 60 anos, aonde acontece a história de Ester. Então, a história de Ester se encaixaria no livro de Esdras entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Entendeu? Maravilha. Então se passa um período aí entre esses dois capítulos de 60 anos, aonde acontece o reinado de Assuero, ou Xerxes, conhecido como Xerxes. Artaxerxes, lá no livro de Neemias, que nós vimos semana passada, é o filho de Assuero. Então é o filho que toma posicionamento depois e envia Neemias. Deu para compreender? Se ficou muito difícil, depois você acompanha o áudio de novo aí, tá bom? Então vamos lá. Então nós vemos aqui essa distinção desses reis, porque você precisa entender. E agora ele começa do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos aí esse breve relato, vou fazer um breve relato em relação a esses capítulos. Não vou ler porque senão fica muito enfadonho, você prometeu para mim que vai ler o livro de Esdras depois, então depois você vai entender. Então está aqui o rei Ciro, dando essa autorização para que o povo volte para a Babilônia para a reconstrução do templo. Então no capítulo 1,
Depois do capítulo 2, ele fala sobre os povos, né? Tem inúmeros nomes aqui, né? Tem inúmeras genealogias, depois você acompanha, que vai ficar muito tempo para a gente ler. E agora ele começa aqui no capítulo 3 a levantar os altares, levantar os pilares da reconstrução no templo. Então aqui a primeira deportação acontece com Zorobabel e o sacerdote Josué. Então ele começa essa reconstrução do templo. Foi em torno de 50 mil pessoas e eles começam ali a reconstrução do templo. E aqui eu vou ler só o versículo 10 no capítulo 3, diz assim: quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados com as trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam reveres, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais, já velhos, os sacerdotes mais antigos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos essa casa, choraram em altas vozes. Mas muitos louvaram as vozes com júbilo e com grande alegria. Após os 70 anos, depois de 10 anos que Zorobabel retorna para Jerusalém, com o decreto de Ciro, esse templo levou 10 anos para ser reconstruído, aqui no capítulo 3. E depois que eles levantam esses alicerces, o povo mais antigo chora juntamente com o povo mais novo. Por qual sentido? Você vai entender isso aqui no livro de Ageu. Se você puder também ler depois o livro de Ageu. Ageu é um dos profetas que está em vigor aqui juntamente com Zacarias. Então Ageu é o mesmo Zacarias e Ageu sim, do profetas menores. Menores é só em termo, mas eles foram grandiosos profetas. Então Ageu e Zacarias eles estão em vigor aqui nesse livro de Esdras. É onde ele está profetizando aqui para Zorobabel, né, sobre a construção do templo, que você vai entender agora no capítulo 4. Então, Ageu e Zacarias são os profetas pós-exílio. Tá? Então o povo está chorando, os mais velhos, porque eles veem aquilo e vê que aquela grandeza do primeiro templo não se compara com aquela que está sendo levantada agora. E depois os mais novos, eles veem aquilo tudo e não conheciam o outro templo e estavam maravilhados. Então, entre meio choros de lamento e choros de alegria, o versículo 13 diz assim: de maneira que não discerniu o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com grande alegria. Depois de 70 anos, é levantado os alicerces. Né? As pessoas veem aquela grandeza, depois de toda aquela destruição que o próprio Jeremias viu, né, com seus olhos. E lembrando que Jeremias, quando escreve o Muro de Lamentações, escreve o livro de Lamentações, ele está relacionando com a destruição de Jerusalém, que foi o período em que ele viveu. Então, o relato de livro de Lamentações é o relato do que Jeremias viu acontecer com Jerusalém naquele tempo. Tá? Espero que você esteja pegando todas as informações aí. Tá? Se não tiver, também depois você assiste de novo. E agora estamos aqui diante do capítulo 4. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que se tornaram cativeiro, edificaram o templo ao Senhor de Israel, chegaram a Zorobabel e os chefes e disseram: deixe-nos edificar conosco. Aqui no capítulo 4 surge uma oposição dos samaritanos. Porque o reino do norte, o reino de Israel era assim, funcionava da seguinte maneira: é dividido em dois reinos. O reino do norte, na qual a capital era Siquém, e reino do sul, que é conhecido como Judá, que era Jerusalém. Então, os samaritanos que já habitavam naquela região vêm diante de Zorobabel e vê que eles estão construindo o templo e pedem ajuda. Só que quando eles vêm para reconstruir esse templo, quando eles vêm fazer essa reconstrução do templo, só vem o povo de Judá. O povo que era do reino do norte ficou em Jerusalém. Porque é como se basicamente pedisse para que todos os paranaenses, todos os londrinenses voltassem para Londrina para fazer uma votação, por exemplo, lá em Londrina. Eu sou londrinense. Os paulistas não iam. Eu vou lá para quê? Não sou londrinense? Não sou paranaense? Por que eu vou lá? Então, basicamente, é essa comparação. Porque o interesse maior seria da tribo de Judá, que era somente duas tribos, Judá e Benjamim. As outras 10 tribos pertenciam ao reino do norte. E nesse inteirinho de tempo aí, ao longo da história, todas as tribos foram se perdendo. Foi onde surgiu os samaritanos, que foi a mistura, a mescla, embora Samaria era uma das cidades do reino do norte.
onde eles se misturaram e criaram essa impureza da raça, que é conhecida como samaritanos, até que Jesus fala da parábola do bom samaritano e também a mulher samaritana no poço de Samaria. Então começou aí essa desavença já, né, nesse período babilônico em relação aos samaritanos. Então ao longo da história, você vai encaixando aí, tá? Vai encaixando aí. Então aqui eles pedem ajuda, mas Zorobabel fala, não, nós não precisamos da sua ajuda, nós estamos bem. Isso cria uma certa ira. Então, ao longo que eu for dando a explicação, vai fazendo uma aplicação pessoal aí na sua vida, tá? Porque o tema de hoje é uma renovação espiritual, onde nós vamos ter inúmeras dificuldades e encontramos inúmeras dificuldades para que nós possamos ter essa renovação espiritual. E não tinha ninguém melhor do que Esdras para poder estar nos instruindo, né, dentro do seu livro. Embora é um livro mais antigo, né, que fala sobre o Antigo Testamento, mas é um livro de vital importância para o nosso crescimento espiritual, porque Esdras abrangiu inúmeras coisas aconteceram, né, através da vida desse homem há longos anos atrás, que nos traz esse ensinamento para as nossas vidas até os dias de hoje. Então aqui eles escrevem depois uma carta no próprio capítulo 4, para contrariar, para poder parar, e assim fizeram, eles conseguiram parar a obra ainda por 10 anos. Agora aqui, no capítulo 5 é onde entra Ageu, o profeta Ageu, juntamente com Zacarias. Ageu era mais velho, Zacarias era o mais jovem. Filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, e lhe profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Salatiel, devido à oposição, que parou durante 10 anos. O profeta Ageu se levantou profetizando, né, na vida de Zorobabel e dessas pessoas, para que eles dessem continuidade na construção do templo, porque a preocupação deles agora já não era mais com o templo. Depois de 10 anos parado, eles estavam preocupando-se com suas casas, com as suas mansões, estavam enfeitando as suas casas, que não é diferente nos dias de hoje. Hoje se tem muita, não vou falar muito, né, por questão de ética, mas faça você aí uma autoanálise, né, e você é uma pessoa usada por Deus, pelo Espírito Santo, vai entender do que se trata, obviamente. Como eu falei, façamos nós uma aplicação pessoal, né, em relação a tudo que vai ser mencionado. Então não é diferente dos dias de hoje. As pessoas estavam preocupadas mais com as coisas à parte, as coisas supérfluas, com as suas casas, e não estavam se preocupando com as coisas de Deus. Isso acontece, não é diferente dos dias de hoje. Então Ageu se levanta e começa a profetizar. Se você acompanhar depois a leitura, são 3 capítulos do livro de Ageu. Lê o livro de Ageu que você vai entender melhor, né, o que está mencionado aqui. E você vai ver que verdadeiramente abre o entendimento em relação a tudo isso que está acontecendo aqui. Então, Ageu, Zacarias também é um livro muito importante. Zacarias, inclusive, ainda dá algumas referências sobre o livro de Apocalipse, as suas 8 visões ali, os 8 sonhos que ele tem, 8 visões. E também é um livro muito, muito importante para os nossos dias, para nós entendermos os acontecimentos, né, tanto do passado como presente. Tem alguma relação com o Apocalipse lá na frente. Não vou entrar sobre o Apocalipse, que é um livro meio complicado, mas é só para você entender. Vamos lá. E agora, passado-se o tempo, né, é retornado depois. O livro, Zacarias faz com que eles retornem, incentivam eles a voltar, a construir, a fazer, né, dar continuidade naquilo que Deus predestinou para que eles fizessem. E agora nós estamos aqui diante do capítulo 6, né, capítulo 6. Então Dário deu ordem a buscarem na chancelaria onde se metiam os tesouros da Babilônia, em Acma, no palácio que está na província de Média, e achou um rolo que estava escrito um memorial em que lhe dizia: no primeiro ano de rei Ciro, aqui está o decreto. Ele está confirmando, porque aqui no capítulo 5, final do capítulo 5, eles escrevem uma carta. Como que vocês vão continuar se o rei, né, o rei Ciro pediu para parar? Aí agora vem aqui o outro rei, agora entra o rei Dário, eles cancelam porque eles mandam uma carta, né, eles mandam uma carta falando que era para interromper e tal. Agora o rei Dário encontra esse decreto e autoriza de novo a reconstrução do templo. Então a oposição, além de se levantar, caiu, perdeu, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, e ainda assim eles teve que ajudar no financiamento da obra, né? Então, quando Deus está no negócio, meu irmão, não importa a oposição que possa levantar, você vai passar por cima dando glória a Deus, e Deus vai à frente, porque quando Deus chama, Ele garante, e quando Ele chama você, Ele chama eu para alguma obra, independente do que os outros pensam ou há de pensar, Deus vai à frente, e a obra e o propósito dele se cumpre. A menos que você não permita, a menos que nós não queremos.
mas que você continue firme e forte. Aqui no verso 2 diz assim: Deus, pois, o que fez habitar ali o seu nome, derribou todos os reis e povos e estabeleceram sua mão para mudarem, para destruir a casa de Deus. Esta em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto apressadamente que se execute. Ou seja, o decreto de Dário foi lido. Eu, o rei Dário, estou autorizando a reconstrução. Então, não há nada que a oposição se levante, não há nada que a oposição possa falar, a autorização vem do rei. Agora vamos continuar aqui. Agora entra Esdras, agora o capítulo 7 entra aqui Esdras, né? O segundo grupo de exilado retorna à sua terra. Então, agora vamos falar sobre Esdras. Já passei bastante tempo aí, já deu meia hora, só de explicação, misericórdia. Vamos lá. Então nós vamos falar sobre Esdras. A Esdras entra no capítulo aqui, entre o capítulo 6 e o capítulo 7, passou 60 anos, que foi o período aí de Esther, o livro de Esther, onde entra aí a explicação. Vamos lá. Agora eu sei que você já entendeu tudinho, né? Glória a Deus por isso, que você anotou aí. Vamos lá. E agora entra esses aqui no capítulo 7. O capítulo 7 começa assim, ó. E passadas essas coisas, o reinado de Artaxerxes, mudou o rei agora, filho de Assuero. Passou-se o tempo, 60 anos. Rei da Pérsia e filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, e aí vai a genealogia toda, né? Até lá embaixo. E agora no capítulo do versículo 6 diz assim: E este Esdras subiu de Babilônia e era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto pedira. A mão do Senhor estava sobre ele. Tudo que ele foi solicitado, o rei lhe concedeu. Quando Deus está no negócio, tudo vai de acordo com a vontade e querer dele. E como eu falei, a oposição ela pode até se levantar, mas ela vai cair, porque Deus está no negócio. Também subiram de Jerusalém alguns dos filhos de Israel e dos sacerdotes e dos levitas. Então ele precisava dos levitas. Por quê? Porque a finalidade de Esdras agora, depois da construção do templo, que foi terminada no capítulo 6, ele foi enviado para Artaxerxes para restabelecer a adoração no templo de Israel. Então aqui começa uma reforma espiritual da parte de Deus na vida do seu povo. Então a reconstrução do templo, só que agora precisa de um sacerdote. Penso eu que talvez aqui, né, no capítulo 7 poderia estar lá Esdras vivendo no período babilônico, né, talvez imaginando que não poderia mais exercer a sua função como sacerdote. Mas Esdras era alguém que se dedicava, a própria palavra fala aqui no verso 6. Este Esdras subiu da Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés. Era um cara que estudava, ele se dedicava, dada pelo Senhor, Deus de Israel. No verso 9, diz assim, ó. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida à Babilônia. E no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão de Deus. Ele saiu da Babilônia e levou 4 meses. A mesma viagem fez Esdras. Levou também 4 meses para poder chegar, de 3 a 4 meses para poder chegar lá em Jerusalém. E aí no verso diz, e chegou em Jerusalém segundo a boa mão de Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Agora eu vou entrar na mensagem. Demorei, mas vou entrar na mensagem. Na mensagem que nós temos para a nossa vida hoje. Eu quero ressaltar aqui, dentro desse capítulo 7, 4 passos para a nossa reconstrução espiritual baseada em tudo que foi falado. Tudo que foi falado semana passada, tudo que foi falado no dia de hoje, até o presente momento. Então, quando nós baseamos esses 4 passos principais de uma restauração ou uma reforma espiritual, porque semana passada nós vimos a restauração física. O que consiste essa restauração física na minha e na sua vida? A restauração física na minha vida relacionada com os muros ali são coisas que nós devemos fazer. A palavra de Deus fala, tudo que vier à mão para fazer, faça. Porque se nós temos um comportamento, vou usar eu. Se eu tenho um comportamento que desagrada a Deus na minha maneira, na minha má conduta de viver, quem tem que consertar isso? Sou eu. Se eu tenho um mau relacionamento com as pessoas, se eu tenho uma má conduta como um servo de Deus que eu digo ser, mas não tenho uma convivência nesse sentido, quem tem que consertar isso sou eu. Então isso faz parte, né, de uma reconstrução física.
dentro do que a palavra me instrui. Porque se eu sou servo, se eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, eu preciso, de uma certa maneira, lutar para viver conforme a palavra me ensina. Então o meu comportamento precisa mudar, minhas palavras precisam mudar, a minha maneira de agir, de pensar, ou aquilo que eu deveria falar, ou aquilo que eu deveria ocultar, precisa mudar. Então isso faz parte de um renovo ou de uma reforma física, de uma maneira, de um procedimento em que eu preciso ter em relação ao meu próximo, em relação às pessoas, que é isso que a palavra nos ensina como igreja. E nós sabemos que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então essa é algo que são as brechas no muro que eu e você precisamos tampar todos os dias. O nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa moral, né, a nossa integridade, acima de tudo, porque há muito vai falar que lá é crente, nossa, mas como é aquele cristão e vive dessa maneira? Então isso também são testemunhos que nós precisamos dar em relação à nossa integridade e o nosso comportamento de ser. Então, voltando agora para o livro de Esdras, 4 passos importantes que nós precisamos aqui para a nossa reconstrução espiritual. O primeiro passo que nós podemos assim ressaltar se encontra mesmo nesse capítulo 7, foi o qual eu li agora. Porque, olha, diz assim no capítulo 7, verso 10. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os astutos e os seus direitos. Dentro desse tema, desse primeiro que eu posso ressaltar, se encontram 3 coisas importantes que nós como cristãos devemos ter no princípio de uma reforma espiritual, para que nós possamos alcançar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O primeiro que nós podemos aqui, que ele fala no verso 10, diz assim, ó, porque Esdras preparava o seu coração para buscar a lei do Senhor, estudar a palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que nós reconhecemos a Cristo. É na palavra de Deus que nós reconhecemos a nossa mazela. É na palavra de Deus que nós nos enquadramos de acordo com a vontade e querer do Senhor. É na palavra de Deus que ela nos transforma a cada dia. É através da palavra de Deus que rios de água viva vão fluir do seu ventre, que é isso que Jesus fala. É através da palavra de Deus que o nosso caráter é moldado todos os dias. É através da palavra de Deus que nós temos um encontro com Cristo. É através da palavra de Deus que nós temos intimidade crescente em Cristo Jesus. É através da palavra de Deus que eu entendo que o Espírito Santo veio sobre a minha vida. É através da palavra de Deus que eu entendo que Jesus se entregou na cruz do Calvário por amor a mim, pecador, que não tenho nada para oferecer e que me encontro diante do Senhor Jesus todos os dias, dependendo da misericórdia dele. Então, eu preciso, de acordo com uma reforma espiritual na minha vida, estudar a palavra de Deus. Concorda? Segundo, praticar a palavra de Deus. Tiago fala, não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes. No domingo tivemos uma participação do nosso pastor presidente lá de Londrina, e foi tremendo o que ele falou, né? Participantes, transmitirmos, eu não lembro a palavra que ele falou agora, mas para que nós possamos ser transmissores da palavra de Deus, glória a Deus, lembrei, para que nós possamos ser transmissores, transmitindo. Então nós aprendemos, nós estudamos, e agora nós praticamos. E o decorrer do versículo diz assim, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Só ensina quem aprende. E só aprende quem pratica. Então, para ser um ensinador, irmão, não é no âmbito de pegar uma live ou ensinar no púlpito, não. Ensinadores somos todos nós, porque nós temos família, nós temos um Deus que guarda, que zela, que nos salvou, que nos livrou do pecado, da morte, que nos livrou da condenação eterna. Então o nosso testemunho ensina, as nossas palavras ensinam, o nosso comportamento ensina. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos amigos. Então nós ensinamos frequentemente. E para nós ensinarmos, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos praticar a palavra de Deus, para que nós ganhemos experiências de vida através do que a palavra nos ensina, para que assim nós possamos ser transmissores, vou usar a deixa que o pastor deixou no domingo, para sermos transmissores das boas novas de Jesus Cristo, que se encontra onde? Na palavra de Deus. Então quando assim foi, quando assim é, tudo começa a modificar dentro da nossa vida, dentro do nosso interior, e começa a haver essa transformação, essa renovação no âmbito espiritual da nossa vida. Próximo passo. Lembrando que esse próprio Esdras aqui, que a palavra fala, que ele se dedicou de coração, há uma atribuição que ele escreveu alguns
salmos. Inclusive o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, foi ele que escreveu. Esdras que escreveu isso aqui. 1º, 2ª Crônicas, livros de Esdras e parte do livro de Neemias também foi ele. A organização da Bíblia no Antigo Testamento, de acordo com o que se encontra hoje, foi ele também que fez essa organização. Eles atribuem a ele, os acadêmicos atribuem a ele. Então foi um homem de vital importância aí para o Antigo Testamento, dentre muitos outros, né, obviamente, sem desmerecer nenhum deles. E outra coisa que eles também relacionam é que ele foi um dos primeiros aí, que fez a criação da sinagoga, porque tem o templo, que é o templo de Jerusalém, que nós estamos falando sobre ele, e tem as sinagogas que ele estabeleceu esse estilo de ensino nas sinagogas. Então, esse Esdras foi um cara influente, que poderia ter pensado, olha, eu nunca vou exercer a minha função de sacerdote, estou aqui na Babilônia, deixado de lado, jogado, não sei o que Deus tem para mim, mas de qualquer maneira vou estudar a palavra de Deus, porque um dia, quem sabe, Deus se lembra de mim. E Deus se lembrou, que é por isso que nós estamos falando dele aqui hoje, que teve uma vital importância para o desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento espiritual, e foi um homem que incentivou, né, um dos primeiros incentivadores foi ele, do estudo e da leitura bíblica até os dias de hoje. Tá aprendendo? Vocês estão aprendendo? Vamos lá. Segundo, jejum e oração. Sem jejum e oração, dificilmente a gente sai do lugar, né? Se saímos do lugar pela misericórdia do Senhor, mas se não tiver jejum, oração, dedicação, leitura bíblica, meu irmão, não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Sim, nós dependemos de Cristo, porque somos pecadores, sim, claro, mas Jesus nos livrou do pecado da morte, da condenação eterna, sim, mas nós precisamos ler, estudar, ensinar, falar, anunciar, orar, jejuar, que é o que está falando aqui. Vamos pela Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala. Não vou pelas minhas palavras, não. Capítulo 8, verso 21. Diz assim, ó. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Eles estavam retornando e esse jejum e oração foi para que Deus os guardasse no caminho, para que Deus os protegesse, para que Deus os livrasse do mal. Então a oração tem o seu efeito, né, nas nossas vidas em vários sentidos, tanto para proteção como intimidade com Deus, que é o que a própria palavra está dizendo aqui. A intimidade faz parte de um jejum, porque só jejua e ora quem tem intimidade com Deus. Você pode orar, Deus me livra, e se você não tiver a intimidade, aquela vida de oração, aquela renovação espiritual de todos os dias, porque todos os dias somos dependentes da misericórdia do Senhor. Aquilo que nós vivemos ontem ficou ontem. O que nós estamos vivendo até o presente momento vai ficar aqui. E de amanhã em diante são outras coisas, são outros renovos, são outros pensamentos, são outras coisas que o Senhor coloca na nossa vida. Então todos os dias nós dependemos da misericórdia do Senhor, todos os dias nós precisamos da oração, da alimentação da palavra, porque a palavra que eu li ontem ficou para ontem, e a palavra que eu leio agora vai ser para hoje. E eu posso usar ela como reflexão no dia amanhã, mas amanhã Deus pode me dar outra coisa. Então nós estamos em constante reconstrução e reforma espiritual, de acordo com o que a palavra nos instrui, né? Em jejum e oração, em estudo da palavra, em ensino da palavra, em aplicação pessoal, porque não adianta querer ensinar antes que a palavra faça uma aplicação pessoal na minha vida. Então o primeiro que tem que ser lavado, tem que ser purificado é quem está trazendo a palavra. Como muitos pregadores falam, o primeiro que apanha, o primeiro que apanha, não sou pregador, o primeiro que apanha é quem está trazendo. Então não adianta eu dizer, irmãos, eu trouxe uma palavra para vocês. Não, eu trouxe uma palavra na qual nós iremos aprender junto, porque se tiver que apanharmos da palavra de Deus, vamos apanhar todos juntos. Embora a palavra venha para orientar, embora a palavra venha para redarguir, embora a palavra venha para trazer o alimento que nós necessitamos para a nossa alma, para a nossa vida, para o nosso cotidiano todos os dias. Então nós precisamos sim nos dedicar no estudo, na oração, no jejum, na obediência. Vamos continuar. No capítulo 9, passos importantes. De nada adianta se eu orar, se eu jejuar, se eu estudar, se eu falar em línguas estranhas, se eu não tiver arrependimento e confissão dos meus pecados. Porque eu preciso confessar a Deus todos os dias. Peco todo dia, toda hora, todo momento. Se não vigiar, vive uma vida constante, 24 horas de pecado. Então nós precisamos estar em constante vigiando nós mesmos, que a palavra fala que nós precisamos vigiar, porque o inimigo anda ao redor buscando quem possa tragar.
Então nós precisamos estar em constante vigilância o tempo todo, buscando, se orientando no Senhor, confessando os nossos pecados, os nossos erros. E no capítulo 9, verso 1 diz assim: acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os principais, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não têm separado dos povos dessas terras, seguindo abominações dos cananeus. Eles estavam se prostituindo. Prostituição, nesse sentido, é a infidelidade. É deixar as coisas de Deus e se prostituir com as coisas do mundo. Isso é o termo prostituição. É estar trazendo algo no lugar de Deus. Não é somente a idolatria, mas se vendendo por conta de outras coisas que não é da parte de Deus. Então eles estavam se prostituindo nesse sentido aqui, se vendendo. Então Esdras traz a eles para que eles viessem confessar, para que eles viessem desvencilhar dessas coisas. No verso 6 e 9 diz assim, ó: e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar-te a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades, são pecados, tá? Se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde o dia dos nossos pais até o dia de hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós e os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, e a espada é o cativeiro, e ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. Então ele está confessando as suas próprios pecados dele, do povo e dos antepassados, porque foi por conta dos pecados e das mazelas dos seus antepassados que eles vieram a enfrentar o período babilônico, que transmitiu de geração em geração. Então está aqui Esdras orando pela sua geração antepassada, que foi uma vida de pecado, de promiscuidade, de prostituição, de se vender pelas coisas do mundo, e agora ele está se confessando e se arrependendo diante de Deus. São passos importantes que nós precisamos ter todos os dias: o arrependimento e a confissão dos nossos erros, das nossas falhas, para que nós possamos experimentar Deus na sua plenitude, para que nós possamos receber o Espírito Santo que nos guarda, que traz essa paz de Espírito dentro de nós. E hoje, num período de crise, um período de calamidade que nós estamos vivendo, como é o tema da mensagem, reconstrução em tempos de crise, independente do que o mundo viva lá fora, independente das coisas que estão acontecendo em todo o nosso derredor, o que nós precisamos buscar é essa paz de Espírito que somente encontramos em Deus. Somente o Senhor Jesus pode trazer essa reconstrução, tanto ela mental, como física, como espiritual na nossa vida, quando nós nos dedicarmos a Ele. Quando nós atendemos a esse chamado de Deus que vem sobre as nossas vidas, para que nós possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para que Ele adentre, para que nós venhamos nos lançar, nos entregar, à vontade, o querido Senhor, para que as coisas aconteçam, nós viveremos muito melhor. Como igreja, como servo, como pai, como filho, como servo do Senhor, como aquele até mesmo amigo, que você é amigo de pessoas que não são cristãs, isso é natural, eu tenho amigos inúmeros que não são cristãos, então eles precisam ver na nossa vida que nós somos pessoas diferentes. Não posso discriminá-lo porque você não é cristão. Não, o cristão tem que fazer a diferença. O cristão é luz, é isso que a palavra fala, é luz. A pessoa que não é cristão, que não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, ele tem que olhar para você e falar: realmente, essa pessoa tem algo diferente. Porque se for todo mundo igual, então vai falar: não, é todo mundo igual. E muitos casos é onde muitas pessoas acabam aí fazendo, como diz na gíria aí, queimando a imagem dos outros. Por conta de alguns que fazem errado, outras pessoas pagam. Isso é normal, isso é natural. Mas eu e você temos que viver de testemunho. Temos que ser a luz que brilha, a luz que representa Cristo na terra. Obviamente vão ter opositores, vão ter pessoas que vão se levantar contra, mas a própria palavra diz isso. Quem somos nós? Quem somos nós para dizer que não? Então, continuemos. Apartai-vos. Aqui no capítulo 10, na continuação do capítulo 9, ele vai para o capítulo 10. E os israelitas estavam casados com mulheres de outras religiões, de outras raças, caldeus, cananeus, é onde teve essa mistura. Dentre as pessoas que estavam ali, deu em torno de 113 famílias. No capítulo 10, eu vou terminar, já vou acabar já, para não ficar muito cansativo. Então no capítulo 10, ele pede para que eles se divorciem das mulheres, para que essas mulheres não venham trazer maldição, para que não venha misturar. Sabe por quê? Para que não caia no mesmo erro
da tribo do norte. Agora nós vamos entrar sobre a tribo do norte. Por que a tribo do norte? Por que surgiu os samaritanos? Porque a tribo do norte se casou com mulheres pagãs e misturou. Segundo o livro de Deuteronômio, o livro da lei, não era permitido que o povo escolhido de Jerusalém, de Israel, né, casassem com povos pagãos, tanto homens quanto mulheres. E o povo de Judá, no período de pós-babilônico, agora, depois voltando no período pós-babilônico, algumas famílias se casaram com essas mulheres pagãs. E aqui Êxodo está dizendo, não, vocês têm que se divorciar, vocês têm que se apartar, que é o que traz o ensinamento para mim e para você. O quarto tópico. Apartai-vos, divorciai das coisas do mundo. Porque de nada adianta estudar, orar, jejuar, pregar, ensinar, se as coisas do mundo ainda estão em vigor na minha vida. Se as coisas do mundo ainda estão fazendo com que eu reviva todos os dias aquele martírio, aquela escravidão que Paulo fala em Gálatas. Nós fomos libertos pelo Senhor Jesus, temos uma vida de transformação, o Senhor derramou o seu sangue por amor a nós, nos livrou da morte eterna, mas eu preciso divorciar-se, eu preciso apartar-se, eu preciso deixar, fazer com que essas coisas não venham a ter influência, que é o que fala no capítulo 10 de Esdras. Vocês precisam, como povo de Deus, apartar-vos, divorciar, para que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida. Aqui é relacionado espiritualmente, para nós, como aplicação pessoal, divorciar das coisas do mundo. Ser diferente daquelas coisas que nos afetam, da promiscuidade, né? Se eu ter uma vida de... Embora é difícil, Jesus falou que não seria fácil. Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então é um sentido de luta que nós precisamos estar renovando todos os dias a nossa vida. Apartai-vos dessas coisas que às vezes nos assolam, que nem Paulo quando fala aos Gálatas, os judaizantes do livro de Gálatas. Ele menciona que os judaizantes, pensa, os judaizantes viviam mais de centenas de milhares de anos naquela tradição judaica ali, né, assídua, de entendimento, de conhecimento. Então eles era passado de geração em geração. Aí vem Paulo e fala, não, agora você precisa aceitar Jesus pela fé. Então não entrou na cabeça deles, não entrou essa divergência. Não, peraí, eu aprendi tantos anos atrás, milenares, ensinamentos, que eu preciso cumprir a lei. Agora vem esse Paulo aí que nem andou com Jesus, que nem era discípulo de Jesus, e está dizendo que para ir para o céu, para ser salvo por Deus, tem que aceitar a Cristo? Não entra. Então a mesma coisa acontece conosco. Uma vida de promiscuidade, de mentira, de engano, que vai se envolve nas coisas de Deus e não permite que nós tenhamos um crescimento espiritual. Então a palavra está dizendo, apartai-vos, divorcie-se dessas coisas do mundo. Deixe de lado. Porque se assim for, não vai ter crescimento, não vai ter orientação, não vai ter o discernimento do Espírito Santo sobre a nossa vida, e nós não vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Então quando o Êxodo traz esse ensinamento para nossas vidas, esses 3 tópicos aqui, que vou mencionar de novo, a intimidade com Deus, jejum e oração, arrependimento e apartai-vos das coisas do mundo. Não é fácil, mas o período de construção, o período de reconstrução, como nós vimos nesse livro, foi de passo em passo. O período de reconstrução dos muros foi orientação, foi observação, poder de Deus, oração. Neemias também era um homem de oração, de jejum, de entrega, de leitura bíblica, e aos poucos nós vamos nos libertando, nos divorciando das coisas do mundo. É assim que vai acontecer comigo, com a sua vida. Embora, se Jesus quiser, Ele pode, de amanhã ou depois, tirar toda essa má influência da nossa vida. Mas em muitos casos, nós vamos nos desvencilhando todos os dias, buscando ir para o céu, buscando estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Termina aqui. Volte lá para o capítulo de Neemias, capítulo 8, e eu vou acabar. Versículo 8 e 10. Termino aqui. Diz assim: e leram o livro da lei. Nós vimos que quando começamos a live, o povo se reúne já. Os muros já estão construídos. O templo já está construído. Esdras já está ensinando o povo. Esdras já está ministrando ali, já está organizado. E agora Neemias o chama com o livro da lei. Neemias chama um povo que foi restaurado, um povo que que devolveu a alegria de viver, um povo que foi instruído por um escriba que talvez tinha pensado, mas eu não tenho nada, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer?
E juntamente com um copeiro que podia ter pensado, mas eu nem conheço Jerusalém, o que é que Deus tem para mim? Mas que ambos, assim como eu e você, foi instruído por Deus e é instruído pelo Espírito Santo a fazer uma grande obra, independente onde quer que você esteja, no Brasil, aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, em qualquer lugar desse mundo. Independente das nossas limitações, Deus é muito mais e Ele vai muito além do que nós possamos pedir, imaginar, porque a palavra diz assim, Paulo diz em Efésios, Deus coloca em nós tanto o querer como o realizar. Então todos os desejos que nós temos da parte de Deus, é Ele que colocou. E se é Ele que colocou, Ele cumpre. E se Ele cumpre, Ele garante, porque Ele não é homem que promete e não cumpre. Quando Deus fala, as coisas acontecem. O cumprimento de Jeremias, capítulo 29, verso 11, termina aqui, 142 anos depois. Isso prova que Deus está no controle de tudo, tanto da minha vida, como da sua vida, como em todo o lugar em que nós estivemos. Independente de onde nós for, se tiver pandemia ou não, o que tiver de acontecer, vai acontecer. Deus pode abrandar, mas o que a palavra diz, no livro de Apocalipse, nas revelações de Zacarias, nas revelações de Ezequiel, sobre os acontecimentos vindouros, no capítulo 24 de Mateus, sobre as revelações das dores de parto, dos últimos dias, dos fins dos dias, vai acontecer. Rumores de guerras, peste, vai acontecer. Deus o abranda, mas os acontecimentos vão acontecer. Quer nós queremos ou não. O que nós precisamos é estar espiritualmente fortalecidos na palavra de Deus, no ensinamento do Senhor e tendo intimidade com Ele e obedecendo à vontade e o querer do Senhor. No verso 8 e 10 diz assim: E leram o livro da lei de Deus, e declarando, explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Quando nós estamos espiritualmente focados, quando nós estamos espiritualmente dentro da vontade do Senhor e buscando, irmãos, estou dizendo que nós somos perfeitos, nós não somos perfeitos, buscando melhorar a cada dia, tudo fica mais fácil. O provérbio fala porque fica mais fácil para quem tem entendimento. Para quem busca sabedoria, a vida se torna mais fácil, porque a sabedoria te ensina a usar a inteligência que nós temos. Porque sabedoria e inteligência são duas coisas completamente diferentes. A inteligência é uma coisa que te traz o ensino da ciência do mundo, e a sabedoria ensina a gente a usar a inteligência. Então, quando nós buscamos sabedoria, nós aprendemos a viver cada dia melhor, porque a palavra de Deus, o Espírito Santo, que a pessoa do Espírito Santo que o pastor está ensinando, nos faz viver de maneira que agrada ao próprio Deus. Porque a finalidade do Espírito Santo é nos manter em santidade. Então, quando nós buscamos o poder de Deus para as nossas vidas, tudo se torna mais fácil. Porque Ele traz o entendimento, Ele traz o domínio próprio e faz nascer em mim e você os frutos do Espírito Santo, que fala lá em Gálatas capítulo 6. Verso 9. E Neemias, que era o Tirzata, e o sacerdote Esdras, os escribas e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras. Eles sentiram o contritamento de coração. Quando nós sentimos a presença de Deus através da palavra que nos transforma, que nós sentimos aquele choro, é o contritamento do Espírito Santo na nossa vida, porque quem nos convence do erro, do pecado, é o Espírito Santo. Então, quando nós estamos na busca da renovação espiritual todos os dias, irmão, você vai chorar, você vai dar glória, você vai... Glória a Deus. Glória a Deus, faltou palavras. Aleluias. Aleluias. A presença de Deus, se ela te toma de maneira tal que a gente não consegue controlar. Que Deus te abençoe, que Deus fale contigo, que Deus te renove, que você busque o renovo, que você busque estar na presença dEle incessantemente, orar e sem cessar, buscar a presença do Senhor, porque ela é verdadeira, ela é real. Deus existe. E todos os dias Ele nos renova, Ele nos transforma, Ele nos convence das nossas falhas, porque faz nos entender que nós precisamos de Jesus Cristo todos os dias, toda hora. Deixa eu terminar. Aleluias. No versículo 10 diz assim: Disse-lhe mais: Ide comei as gorduras e bebei as doçuras e enviar poções aos que não têm nada, preparando para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor
é a nossa força. Lindo demais esse versículo. Termino aqui. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele fala ali no finalzinho que nós precisamos ajudar. Então, quando nós estamos na alegria do Senhor, naquela motivação que vem de dentro para fora, porque a transformação também é de dentro para fora, que nos motiva a buscar o Senhor, que nos incentiva a crescer a cada dia mais, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é para aparecer, não é para ser melhor, não é para falar bonito, não é nada. É para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as coisas de Deus venham a crescer na nossa vida, para que nós possamos ser influenciadores, transmissores da palavra de Deus, para que as pessoas venham conhecer um Jesus que transforma, para que as pessoas venham conhecer um Jesus que traz o renovo, que nos ensina, que nos instrui e que nos faz verdadeiramente servos, embora nós sabemos que nós não temos nada para oferecer a ninguém. Tudo que nós falamos, tudo que nós sabemos vem de Deus. É da palavra dele que são os ensinos, é da palavra dele que traz a instrução, é a palavra dele que traz renovo, é a palavra dele que nos apresenta Jesus, é a palavra dele que nos traz Jesus, é a palavra dele que faz nos sentir Jesus. Maravilha, irmãos. E quando Jeremias fala no capítulo 29, verso 11, que Deus, somente Deus sabe o que é bom para a nossa vida, bom, perfeito e agradável. Vamos ler. Eu termino aqui, vou ler o versículo 11 de novo. No capítulo de Jeremias. Aleluias. Só complemento. Jeremias 29, verso 11 diz assim, pega aí. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscarei-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Glória a Deus. Quando nós buscarmos o Senhor de todo o vosso coração. No capítulo 10, eles esperaram 142 anos para poder celebrar esse convívio com Cristo. Essa renovação espiritual, esse renovo, que eles esperaram 142 dias, mas eu e você podemos experimentar esse renovo espiritual e esse renovo físico todos os dias da nossa vida, começando por hoje, amanhã e consequentemente com o decorrer dos dias até que Jesus venha. Porque se ele não vir, obviamente, nós iremos para ele, mas Jesus virá. E cada dia que passa, cada dia que estamos vendo, ouvindo e aprendendo com a palavra de Deus, nós estamos vendo Jesus a cada dia mais perto da sua vinda. Amém? Que Deus abençoe. Eu encerro aqui as minhas palavras. Espero, em nome de Jesus, que você tenha aprendido algo. Se for necessário, pastora Rose, querida, que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Pastora Rose está aí, pastor Adriano também. Me perdoe, pastor Adriano, semana passada eu fiquei mencionando o pastor Adriano como se fosse a pastora Rose, mas era o pastor Adriano. Me perdoe por isso, meu amado. E que Deus abençoe cada um de vocês que assistiu, que disponibilizou o seu tempo. Falei demais, falei 1 hora, mas estudo é assim mesmo, irmãos. A gente tem que transmitir, né, a verdadeira essência de tudo isso, para que nós possamos entender, para que nós possamos ser praticantes, não somente ouvintes. Tudo aquilo que foi falado, espero que tenha sido de bom uso, ou tenha sido, de uma certa forma, um aprendizado para a sua vida. Se assim não for, como eu sempre falo, descarta aquilo que não for útil para você, retenha o que é bom, e que Deus te abençoe, e que nós possamos todos juntos crescer para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos estar fazendo a oração, agradecendo a Deus por esse dia. Eu quero louvar a Deus e agradecer por alguns milagres que estão acontecendo aí, os irmãos têm colocado, né, têm falado no grupo, no Facebook, pessoas que estão sendo curadas, renovadas. Eu não vou me lembrar o nome de todos, mas glória a Deus por isso, que os irmãos estão testemunhando. Irmãos, testemunhe mesmo, fale, porque o testemunho faz com que a fé das outras pessoas venha a crescer cada vez mais. Então, ensinar, como Neemias, a gente aprendeu com Esdras hoje, também é dar testemunho, irmãos, testemunho de vida, da cura, daquilo que Deus está fazendo na sua vida, na vida dos seus familiares. Fale, porque quando a gente vê isso, a gente fica maravilhado de saber que Deus está agindo. Deus nunca deixou de agir, meus irmãos. A gente aqui que às vezes negligencia um testemunho, negligencia uma palavra de conforto. Fale, anuncie, seja transmissores. Agora eu peguei a palavra do pastor Tarciano, seja transmissores, né? Eu vou dar mais ênfase ainda, seja transmissores do que o nosso pastor falou aí, transmissores da palavra de Deus, das coisas de Deus, para que nós possamos crescer junto
e glorificar o nome do Senhor, que esse período de pandemia vai acabar e nós estamos nos fortificando cada vez mais. E quando a gente se reunir, vai ser essa festa aí que nós vimos aí no capítulo 10. Todo mundo dando glória a Deus, ajudando uns aos outros, suportando uns aos outros, ajudando as outras pessoas, falando do evangelho para quem não conhece, porque essa é a finalidade da igreja. E se eu e você somos servos, nós temos que ter esse pensamento. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando pela vida das pessoas aí, os enfermos que ainda estão enfermos, mas nós cremos que Jesus vai libertar, vai dar a vitória. Que Deus abençoe a vida de todos vocês grandemente e que nós possamos dar continuidade aí. Amanhã tem ensino, depois na sexta-feira tem a diaconisa, a irmã Viviane, e depois os cultos no sábado e no domingo. E que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos a Deus pela tua infinita graça, misericórdia e bondade. Queremos te agradecer por este momento na qual estivemos diante da tua presença, Senhor, na qual o Senhor fala ao nosso coração, à nossa vida, nos dando a instrução, a orientação que nós necessitamos todos os dias, Senhor. Que não sejamos apenas ouvintes, ó Pai, mas que possamos estar transmitindo aquilo que o Senhor tem para conosco, nas nossas vidas, para que possamos anunciar o Teu Evangelho a toda criatura, a todo aquele que necessita, Senhor, do consolo, de palavras de ânimo, que o Senhor esteja nos levantando, dando, Senhor, e trazendo até nós pessoas para que nós possamos anunciar, para que nós possamos falar, e assim também nos levando até eles, ó Deus, para que possamos orar, para que possamos repreender todo o mal na vida desses que assim necessitam. Te pedimos, ó Pai, pela vida dos enfermos, desses que estão sendo mencionados, Senhor, pela vida dos teus servos, que o Senhor esteja atendendo a cada pedido de oração, respondendo, Senhor, a oração, curando, renovando, dando renovo, dando gozo da tua presença, enche do teu Espírito Santo, batiza com teu Espírito Santo, renova a tua igreja a cada dia, traz, Senhor, a eles o renovo espiritual, o renovo físico, Senhor, renova o ânimo, dai força para que eles continuem, para que eles não olhem para trás, mas para que eles olhem para o céu, como a tua palavra diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse é o nosso pensamento, esse é o nosso desejo, para que todos venham ser curados e que possamos marchar como soldados, ó Deus, valentes que vão para a batalha. Que em nome de Jesus as suas bênçãos sejam sobre a nossa vida, nos livre, nos guarde, nos dê a orientação que nós necessitamos e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, crescimento do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, grandemente. Agradeço mais uma vez aí os irmãos pela paciência, de me aguentar todo esse tempo, tá bom? Vamos dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre a minha vida, sobre a minha família e seja sobre a vida de todos. E todos dizem amém. Que Deus abençoe grandemente, tenha um resto de noite para você que está aqui na Europa e para você que está aí no Brasil, vai assistir, tenha um bom dia e que o Senhor o abençoe grandemente e poderosamente. Em nome de Jesus. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.